Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Strip. Bom domingo para todos. E o dia de hoje, se ainda não te apercebeste, se ainda não ligaste as televisões, obviamente está marcado pelo ataque que foi feito a Donald Trump. Portanto, houve uma tentativa de assassinato que só por sorte é que não foi de facto concretizada, porque ele foi atingido na orelha, bastava 1 centímetro mais ao lado e Donald Trump provavelmente não estaria entre nós. Não quero, obviamente, tornar este canal político, não é essa a essência, mas Bitcoin reagiu. Por exemplo, Bitcoin reagiu, como vocês se aperceberam, a esta tentativa de assassinato. E porquê? Porque, como vocês sabem, Donald Trump é pró-criptomoedas. Arthur Hayes, por exemplo, tem uma opinião interessante que se Joe Biden fosse a favor das criptomoedas, Donald Trump seria contra as criptomoedas. Portanto, é verdade também que isso poderia ser assim, ninguém sabe. Mas o que nós podemos estar aqui na antecâmara é de uma repetição de um cenário Bolsonaro. Ou seja, toda a gente se lembra quando Bolsonaro foi atacado, que depois teve uma subida nas intenções de voto, e Donald Trump, neste momento, algumas notícias já estão a apontar exatamente para isso, para uma subida nas intenções de voto em Donald Trump, porque as pessoas, é natureza humana, isto é emocional, quando veem alguém a ser atacado sem motivo, digamos assim, ou seja, Donald Trump não atacou ninguém, digamos assim, fisicamente, para ser atacado fisicamente, as pessoas têm uma reação natural de empatia, de ter pena e de querer apoiar essa mesma pessoa. Portanto, poderá ter então consequências a nível eleitoral nos Estados Unidos. Como vocês sabem, vai ser uma altura muito importante para os mercados e para todo o mundo, mas isto são outras questões. Mais uma vez, não quero tornar este programa político. Se fosse sobre isso eu falava certas coisas que agora não vou falar, mas é praticamente uma análise fria, é isso que efetivamente parece-me que está a acontecer. Até porque, reparem, as suas meme coins começaram logo a saltar. Reparem, isto aqui é MAGA e teve logo um disparo de cerca de 44%, reparem bem, estamos aqui nas 4 horas quando foi conhecida então essa notícia do ataque de Donald Trump. Portanto, é uma reação natural dos mercados. Bem, outro aspecto importante foi aquilo que aconteceu, as taxas de juro, a inflação, este que estava em 3,3% e a previsão era 3,1% nos Estados Unidos, passou para 3%, portanto foi abaixo daquilo que se estava à espera, e obviamente que os mercados gostaram dessa descida, e é bom para toda a gente. Como é uma inflação mais baixa, nós podemos ter uma inflação mais baixa para as taxas de juros começarem a baixar, e então pela primeira vez nós temos preços que ficaram abaixo de março de 2020, ou seja, 3% é um valor muito importante e neste momento já foi atingido. No entanto, o Fed pode estar mais focado no mercado de trabalho, o que pode tornar-se uma ameaça se desacelerar um bocadinho, porque se tivermos um aumento efetivamente do desemprego, a economia pode começar a derrapar e podemos então caminhar para uma recessão. Os 4% não é algo preocupante para já, mas eu subscrevo inteiramente aquilo que disse o Sr. John Lear, chefe de inteligência económica do Morning Consult, diz que acredita que o mercado de trabalho será o maior risco para a economia daqui para a frente, mas apesar de ele continuar muito forte em padrões históricos, seria uma anomalia histórica se o Fed conseguisse arquitetar com sucesso um pouso suave, ou seja, domar a inflação sem desencadear uma recessão. E este é o ponto-chave. Acho que toda a gente já conseguiu perceber que o Fed vai dominar a inflação, custe mais ou menos à economia, mais ou menos às pessoas. Eles já perceberam que é possível dominar a inflação. A questão é o emprego. E o Fed tem obrigatoriamente o dever de proteger não só a inflação, mas também, não é proteger a inflação, desculpa, proteger a economia da inflação, mas também proteger o emprego. E esse é o ponto central. O efeito estimulante sobre os preços dos ativos provavelmente será mais pronunciado se um corte ocorrer num momento de baixa inflação e uma economia próspera. Um que ocorra a meio de sinais de fragilidade económica pode transmitir um sinal negativo, levando os investidores a rodar o seu dinheiro para ativos menos arriscados, como títulos do governo. E esta é a questão central: como é que o mercado vai reagir se o desemprego começar a aumentar? As pessoas vão começar a antecipar que vem uma recessão e provavelmente podem fugir destes ativos mais especulativos, ou não. Bitcoin, se virem como hedge, até pode correr bem, mas seguramente que as restantes altcoins vão sofrer. Pelo menos é isso que eu antevejo. Até porque nós temos 26 países, meus amigos, que estão a enfrentar a inversão das curvas de rendimento. Isto, por norma, acontece, estas curvas de rendimento invertida procede crises económicas, levando investidores a antecipar
uma recessão. Por causa é que é muito importante ver os próximos dados de emprego dos Estados Unidos para ver se a coisa não começa a derrapar, portanto muita atenção a isso. Nós, se olharmos, Bitcoin costuma portar-se muitíssimo bem quando nós temos taxas de juro baixas, como vocês podem ver que foi todo o ciclo de 2020 até 2021 que tivemos uma subida muito expressiva. No passado também aconteceu, mas reparem, Bitcoin ainda era muito nova, portanto nem sequer quero colocar esse aspecto aqui em cima da mesa. Os mercados estão a antecipar exatamente isso, uma probabilidade de queda das taxas de juros em cerca de 90% para setembro, mas a grande novidade para mim é que já em 2024 a previsão de uma possível de uma descida tripla, digamos assim. Temos em setembro, temos em novembro e reparem, dezembro há 50% do mercado que acredita que podemos estar entre 4.5 e 4.75 ao nível das taxas de juros americanas. Portanto, normalmente quando eles fazem uma descida, costuma ser uma descida mais agressiva, mas é tal coisa. Vai depender muito também dos dados de emprego para ver se de facto nós temos a tão desejada soft landing. Boa notícia, a Alemanha terminou de vender as suas bitcoins, finalmente foi limpa esta pressão de venda que estava aqui por parte da Alemanha e o pessoal é mesmo... é mesmo meio maluco, não é? Começou a mandar bitcoin para a conta do governo alemão. Portanto, isto é uma provocação deliciosa, na minha opinião. O pessoal do governo alemão deve pensar: estes gajos são completamente malucos da cabeça, estão-nos a mandar Bitcoin agora. Portanto, é obviamente pouco dinheiro, estão cerca de $230 lá em Bitcoin. É uma provocaçãozita. Mas não deixa de ser interessante e queria partilhar aqui convosco. Se você estás a gostar deste tipo de episódio com as principais notícias aqui do mercado, vamos também falar sobre dados on-chain, coloca um gosto. Nós há momentos que passamos os 500 gostos e vocês nem imaginam o impacto que isso tem no algoritmo do YouTube. Portanto, comentem também, já agora a vossa opinião é sempre importante e deixem um gosto que ajuda efetivamente o canal a crescer. Demora um segundo. E este é um trabalho gratuito que estou aqui a fazer para convosco, ok? Genesis começa a vender bilhões em Bitcoin e volta a pressionar o mercado, ou seja, nós ficamos contentes com o terminar da venda da Alemanha, mas já temos a Genesis neste momento a posicionar-se, que faliu em 2023, se vocês estão recordados, com 33 mil Bitcoins e 118 mil Ethereums que podem estar a vir ser despejados no mercado. E ainda também temos o fantasma da Mt. Gox. Não são 142 mil Bitcoins como aqui estão a dizer, são muito menos, porque devido a vários motivos que eu já expliquei em episódios anteriores. A Coinbase, por isso, continua a antecipar volatilidade no mercado, não está a dizer que o Q3, como costuma dizer, o terceiro trimestre, será um trimestre tranquilo. Eles acreditam que vamos continuar a ter instabilidade, porque os mercados de criptomoedas ainda carecem de narrativas fortes. Será que Ethereum ou a derrota, digamos assim, da SEC via XRP, via a disputa judicial que acontece com o Ripple XRP, será que pode ser um catalisador? Esperemos que sim. Olhando mais para o quarto trimestre, o Sr. Deng observa que possíveis quedas nas taxas de juros e a eleição nos Estados Unidos em novembro podem ter um grande impacto no mercado. Embora a Coinbase alerte que se houver preocupações mais gerais sobre uma desaceleração económica, a redução da taxa pode nem sempre ser positiva, aquilo que nós falámos anteriormente. Ainda assim, os analistas acreditam que se a economia permanecer bastante forte, os cortes nas taxas podem desbloquear mais liquidez e atrair a participação do mercado de retalho. BlackRock não descarta a continuidade da alta volatilidade também no preço de Bitcoin, portanto está claramente alinhada com isso. Não recomenda grandes investimentos, mas se nós olharmos para aquilo que eles estão a fazer, reparem bem, neste momento a BlackRock já é a detentora, digamos assim, de todo o investimento de ETFs em Bitcoin. Portanto, mais do que as palavras, sinceramente, olhar para os atos, e BlackRock está a comprar fortemente Bitcoin e a posicionar-se para um futuro ciclo de alta que nós estamos claramente numa pausa. Uma notícia muito interessante está também relacionada com a adoção. O Brasil é o 6º país com maior adoção de criptomoedas no mundo. Um abraço aí para o pessoal aí do Brasil, que eu sei também seguem aqui o canal. Se fica apenas atrás dos Emirados Árabes Unidos, que são obviamente aqueles que têm mais adoção, 25%, Singapura 24%, Turquia 19%, Argentina 18% e Tailândia 17%. Turquia e Argentina claramente por motivos também relacionados com a inflação, mas nós podemos ver que houve um aumento muito pronunciado. Isto para mim é das maiores garantias que este mercado vai continuar a subir.
tivemos um aumento de 34%, reparem, 34% de 2023 para 2024, passámos de 420 milhões de pessoas a utilizar BTC, BTC não, o mercado das cripto, para 562 milhões. Na Ásia passámos de 268 milhões para 326, um aumento de 21%. Na América do Norte passámos então para 72 milhões de pessoas contra 52 milhões. Não é por acaso que Donald Trump está a pescar o olho a tanta gente, 72 milhões de pessoas, são mesmo muita gente. E a Europa teve um aumento brutal de cerca de 60%, ok? Passou de 49,2 milhões, passou de 30,7 milhões para 49,2 milhões de pessoas a utilizarem criptoativos. Portanto, aqui é claramente um sinal, bem como a geração Z, como nós falámos, que estão muito mais predispostos a investir em ativos digitais, mesmo em situações de crise financeira. Notícia também positiva para quem detém stacks, portanto a SEC teve mais uma derrota, portanto abandonou a sua investigação. E agora alguns dados on-chain. Há sempre dados bulls, há sempre dados bears. Eu fiz aqui uma junção de alguns negativos e positivos. O negativo é que o leverage, digamos assim, ainda não está em valores a indicar, digamos assim, que as baleias podem estar neste momento a entrar no mercado, portanto ainda está muito reduzido, como podem ver pelo gráfico. E também como podemos constatar que o CME Futures, Bitcoin Futures, o CME Bitcoin Futures está em queda, significa então que os grandes players neste momento não estão interessados no mercado das criptomoedas, pelo menos é aquilo que mostra os dados on-chain. Por outro lado, temos aqui uma possível reação positiva, porque estamos claramente numa zona de fundo das Bollinger Bands, e a última vez que nós tivemos isto, tivemos uma subida de 200%, anteriormente tivemos uma subida de 100%, portanto, que assim que se concretiza. Este gráfico também não deixa de ser interessante, é um padrão Broadening Wedge que costuma ter um breakout, neste caso, superior, e então o target deste Broadening Wedge é claramente os 88 mil dólares para BTC. Também um sinal de que possível exaustão do mercado é que está relacionado com os mineradores claramente em níveis semelhantes ao crash de FTX, portanto também não deixa de ser um sinal positivo. Na minha opinião, está a acontecer algo que eu vos tinha dito e que é muito importante. Voltarmos para cima deste quadrado, isto é o total market cap, deste quadrado aqui é branco, e encarar esta queda como um fake out. É verdade que ainda não conquistamos as principais linhas móveis que tenho aqui no meu indicador, mas para mim é muito interessante vermos esta recuperação, até porque se nós olharmos para uma mensal, melhor ainda, isto está com um melhor aspecto, porque estamos a formar um martelo num padrão mensal e entrar novamente naquela bull flag ou mega bull flag que o Total está a apresentar, e Bitcoin também está neste momento a mostrar esse mesmo padrão. Meus amigos, espero que tenham gostado do episódio. Se queres aderir à minha comunidade privada, tem lá um trial de 7 dias para quem nunca entrou, portanto tens aqui este link que podes seguir, também te vai aparecer na imagem aqui um quadradinho que podes carregar diretamente para lá. Também podes entrar na nossa comunidade pública, gratuita, com mais de 2.200 pessoas, e estar a par daquilo que está a acontecer com o mercado das criptomoedas. Meus amigos, bom resto de fim de semana e vemos numa próxima.